Hoje é dia de falar de cor por aqui e se tem uma coisa que vocês amam perguntar é sobre o meu tom de marsala e como chegar nesse tom. O meu nome é Rebeca Cavalcante, eu sou especializada em colorimetria, sou terapeuta capilar e também especializada em cabelos naturais e hoje o assunto é cor, então eu vou contar pra vocês como chegar na minha cor e vou começar já quebrando tabus aqui, na verdade quebrando aí dúvidas, né, que vocês sempre perguntam sobre a minha coloração, sobre a numeração. Eu vou ensinar pra vocês a base de como chegar no tom de marsala e falar um pouco de colorimetria quando se fala de marsala. Depois eu vou trazer algumas indicações de produtos, então fica até o final do vídeo que eu vou indicar sim colorações para quem quer chegar de forma mais rápida no marsala, para quem não quer fazer misturinha, porque a primeira dúvida que eu vou quebrar aí para vocês é que eu faço a minha própria cor, não é uma numeração, não é uma tinta de caixinha, tá? Eu crio essa tonalidade, então eu vou explicar para vocês também como é que eu crio. Então vamos lá. Começando pelo básico da colorimetria. Como chegar no tom de marsala? O que é o tom de marsala? O tom de marsala nada mais é do que vermelho com azul. Vermelho com azul dá roxo. Só que quando a gente mistura esses dois tons, a gente consegue mexer na proporção e fazer um tom de roxo um pouco mais avermelhado ou um pouco mais azulado. Então, partindo da ideia das cores primárias, vermelho e azul dá roxo, a gente chega no tom de marsala. Porém, eu não viro pra ninguém e falo assim, mistura vermelho com azul que vai ficar marsala, vai ficar bonito, porque o azul e o vermelho são pigmentos bem fortes e o azul, quando a gente fala de marsala, ele vem numa proporção menor na hora da mistura. Então, para você conseguir fazer uma marsala bem legal, você precisa usar mais vermelho do que azul e aí na hora de fazer a mistura fica um pouco mais complicado. É muito mais fácil já utilizar o roxo, né? Só que, para você conseguir um tom mais marsala, como tem mais vermelho na mistura, eu costumo indicar para vocês fazerem o quê? Utilizar vermelho e roxo na mistura. O roxo vai vir numa proporção de azul menor, né? Já que já vai estar misturado com vermelho. E você vai conseguir utilizar aí o vermelho para equilibrar e vai ser mais fácil chegar no tom de marsala. Para a gente chegar nessa mistura aí, eu preciso falar com vocês de base também, tá? É importante a gente falar sobre base de clareamento, né? O fundo de clareamento do cabelo. Então, a gente tá falando aí dos tons de descoloração, só que não só em caso de descoloração, quem usa tintura também. A gente vai conversar sobre isso, por quê? Porque quando a gente fala da base, vocês já viram quando a gente pinta o quadro em branco, né? A gente coloca uma cor lá e fica fiel à cor que a gente tá vendo na tinta ao quadro em branco, porque ele está branco. Nosso cabelo não fica branco, nosso cabelo tem um fundo de clareamento amarelado, mais alaranjado, dependendo aí dos pigmentos que você tem mais presente no seu fio. Mas basicamente a ideia principal é, você vai ter amarelado no seu cabelo, mesmo que seja um pouco mais alaranjado, mais amarelado, mas você vai ter esse tom na hora que você for abrir o cabelo. E aí, na hora que você for abrir a base do cabelo, não é só de descoloração. Também quando a gente usa tintura, a gente usa a OX. A OX com a volumagem dela vai abrir não sei quantos tons do seu cabelo. Então também vai clarear o seu cabelo. A partir dessa ideia também vai deixar esse tom mais amarelado aí. Só que a diferença é que na tintura já ocorre as coisas simultaneamente. Já vai abrir o seu tom, já vai inserir pigmento. Mas partindo dessa ideia, é importante eu ressaltar isso pra vocês, porque quanto mais tom de amarelo o seu marsala tiver, mais ele vai ficar com um tom amarronzado. O que eu tô querendo dizer com amarronzado? Não é que seu cabelo vai ficar com um tom de castanho, mas ele vai ter um fundo mais castanho no marsala, sabe? Vai ser aquele marsala que parece uma coisa vinho, meio acastanhada. A pessoa falando acastanhada é ótimo. Mas sim, tem um tom mais marrom. Por que isso? Porque quando a gente fala de cores primárias, a gente tem vermelho, azul e amarelo. Se você misturar os três na mesma proporção, dá marrom. Como no marsala a gente vai misturar em proporções diferentes, vai ficar com um tom amarronzado se o teu cabelo tiver uma base de clareamento que tenha um tom muito amarelado. Então, isso é o principal de vocês entenderem do marsala para a gente começar a falar do meu tom de marsala, para começar a falar para vocês como chegar nesse tom e vou trazer indicação de produto também. Começando pela ideia de que a gente vai misturar vermelho com o roxo, como eu falei pra vocês, é um pouco mais seguro na mistura. Eu criei a minha cor com máscaras pigmentantes. O meu tom de clareamento é o 9. Eu prefiro utilizar dessa forma, mais pro 9, um pouco mais claro, porque eu consigo, assim,
deixar o cabelo com um tom mais fantasia e menos com aquele tom castanho, menos marrom. Se eu pegasse o meu cabelo com a cor natural dele e colocasse uma tintura, o meu cabelo ia ficar com um toque mais amarronzado. Então eu gosto mais desse efeito, onde o meu cabelo fica com uma cor mais vibrante. E aí, se você quer o tom igual ao meu, você precisa descolorir o cabelo e fazer uma misturinha aí com máscaras pigmentantes. Eu utilizei as cores Pica-Pau da Camaleão Color, utilizei a Polvo e utilizei a Pônei. Eu gosto de colocar a Pônei porque quando bate uma luz dá um fundo mais rosado, bem intenso, fica bem bonito. Tenho já esse combo montado com descrição para ajudar vocês de proporção de mistura lá no site da loja Dermabox. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá acessar, mas já tem o combo chamado Meu Marsala, tá? Então lá vocês já encontram os 3 tonalizantes como um combo para comprar e vem na descrição certinha. Também tem as opções de tonalizantes separados, então não deixa de passar lá se você quiser um tom exatamente desse jeitinho. Porém, entretanto, todavia, não só com esses tipos de cor vocês vão conseguir fazer uma sala. Vocês conseguem utilizar qualquer tom de roxo e qualquer tom de vermelho. O que vai variar são os fundos de cor, tá? Se você usa um roxo com um fundo de cor mais azulado, o teu Marsala vai ter uma cara um pouco mais de roxa do que de vermelha. Existem muitos tons de Marsala, eu vou deixar alguns passando para vocês, mas existem vários tons de Marsala. Existe o Marsala mais avermelhado, existe o Marsala com esse tom um pouco mais castanho, que é justamente quando o vermelho tem um fundo mais quente, ele tem um fundo mais amarelado, mais alaranjado, então ele dá esse efeito. Isso quando a gente tá falando de máscara pigmentante, não só da base, também do cabelo, que também vai dar esse fundo amarelado, tá? Existe o Marsala mais roxo, que nada mais é do que o Marsala mais frio, né, mais azulado, que é justamente quando tem uma proporção maior de roxo. O roxo também pode ser um fundo mais quente ou mais frio. Ele pode ser um pouco mais azulado ou um pouco mais rosado, e isso também vai influenciar na mistura. Na minha mistura, eu utilizei o Pica-Pau junto com o Polvo, porque o Polvo, ele é um roxo rosado. E o meu cabelo já tinha uma base de azul, eu tava removendo a tintura azul. Não consegui remover ela completamente, porque o azul, ele fixa bem. Então, eu usei ela como base, pra aí eu colocar um roxo um pouquinho mais rosado pra quebrar, né, esse efeito, ele não ficar só roxo. E aí ele ficou com um tom de Marsala. Então eu misturei, né, o vermelho. O Pica-Pau da Camaleão, ele já tem um fundo rosado. O Guará da Camaleão também já tem um fundo rosado. Então se vocês quiserem vermelhos com fundo rosado, tem essas opções. Mas assim, isso tudo é se você quiser criar o seu tom. Tem várias opções se você quiser criar direto, já com um tom mais parecido com o meu, sem precisar pré-pigmentar, deixando um pouquinho mais azulado como era o meu fundo. Se você for direto, descolorir base 9, Rebeca, igual a sua. Aí você pode usar o beija-flor no lugar do Polvo, tá? Que ele já tem um fundo um pouquinho mais azulado, vai dar bem esse efeito de Marsala aí na sua mistura. Mas a ideia é basicamente essa, você consegue com vários tonalizantes criar um tom de Marsala que você goste. A Camaleão tem um Marsala pronto também, que se chama Melro Violet, tá? E esse da Camaleão já tem esse toque um pouquinho mais roxo, mas ele é um roxo que não é tão vibrante, tá? Mas a ideia base é essa, e eu trouxe as opções da Camaleão pra vocês, porque eles têm uma vasta opção, né, de colorações, de máscaras pigmentantes, com fundos de cor diferentes, então por isso eu trouxe essas opções. As coisas da Camaleão são liberadas para low pool, mas vocês também vão encontrar Marsala na Color Pots, que também é um outro tonalizante que eu testei e gostei bastante. O Marsala deles tem um tom mais avermelhado. A Color Pots é liberada para no pool, então é uma opção aí para quem faz no pool, tá? Vocês vão encontrar também máscaras pigmentantes como a da Costume Color, que já vem num tom de Marsala. É um Marsala muito bonito, com um tom bem roxinho, bem violeta vivo. Esse Costume Color, se não me engano, não é liberado para quem faz as técnicas, ok? Agora, para quem quer uma coloração, para quem me perguntou muito, mas qual o número da sua tinta, né? Gente, bom, tintura. Quando a gente fala de tintura, eu trouxe algumas opções aqui pra vocês, mas vocês precisam ter em mente a questão que eu falei do tom mais amarronzado. Como você não vai abrir muitos tons de cabelo, às vezes você tem um tom um pouco mais claro, natural. Se você já tiver uma base de tom aí 7, você vai conseguir uma Marsala bem legal, com menos amarelado. Mas se você tem um cabelo mais escuro e você for direto pro Marsala, ele vai ficar com um tom mais amarronzado, tá? Você não vai conseguir clarear tão bem. Então a dica que eu tenho pra vocês é, você quer uma Marsala fantasia?
é melhor você descolorir e utilizar máscara pigmentante para ficar com esse tom bem vivo, bem aceso. Já se você quer uma marsala com um tom um pouco mais fechado, você consegue aí com tintura diretamente no cabelo natural. É importante ressaltar que a tintura não vai abrir tom do seu cabelo que já está com a tinta preta, gente. Não vai acontecer. Seria ótimo se acontecesse, mas não vai, tá? Então, as opções de tintura, a gente tem a Costume Color, que ela é equivalente ao que eu falei pra vocês da máscara pigmentante deles. É a mesma cor, então você consegue utilizar a tinta pra abrir o tom do seu cabelo, deixar todo marsala e retocando só com a máscara pigmentante pra não danificar esse cabelo, tá? Quem for utilizar tinta, não é pra retocar com tinta toda vez que for retocar o cabelo, gente. É importantíssimo trazer isso pra vocês, porque é assim que vocês vão conseguir danificar muito o cabelo se vocês fizerem isso. Não façam isso. Tintura no cabelo só uma vez pra chegar na cor que você quer. Depois vai usando máscara pigmentante quando desbotar. E aí tem, se não me engano, é Apparel o nome, ou Marsala, vocês encontram na Costume Color como Marsala, e é uma coloração muito bonita. Ela tem a numeração de 8.26, que na verdade é meio que uma numeração universal quando a gente fala de Marsala. Vocês vão encontrar em várias marcas com esse número. Porém, a gente também tem a opção da Igora, só que a Igora ela é 9.98, tá? Porque ela costuma ter realmente a numeração diferente das outras marcas. Então, às vezes, vocês vão encontrar números diferentes em outras marcas, tá? Porque isso varia muito de marca para marca. Mas, geralmente, vocês encontram essa de 8.26 e na Igora 9.98. E a ideia principal é essa, gente. É vocês entenderem como chegar na cor Marsala, principalmente com o fundo que vocês têm. Se o teu cabelo tá mais azulado, você vai tirar o azul, você consegue usar essa base para colocar vermelho e chegar no Marsala. O contrário também. Se o teu cabelo tá vermelho e você quer chegar no Marsala, você consegue usar um pouco mais de roxo para chegar no tom que você quer. Importante sempre lembrar que quanto mais vermelho, mais avermelhado vai ficar o Marsala. Quanto mais roxo ou azul, mais roxo vai ficar o tom de Marsala. Então vocês precisam ter isso em mente quando vocês forem escolher aí a cor de vocês, quando vocês forem procurar pelo tom Marsala em geral. É essa a ideia. Quando vocês olham e falam assim, nossa, esse Marsala aqui mais avermelhado, gostei desse tom, usa mais vermelho. Quando você gosta de um Marsala com um tom um pouco mais roxo, usa mais roxo para chegar naquele tom, tá? Mas é basicamente essa a ideia principal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como chegar nos tons de Marsala, mas o mais importante é que, se vocês querem chegar nesse tom aqui, é importante vocês terem em mente que vocês vão precisar descolorir o cabelo precisa ter uma base mais clara, que se o seu cabelo já está fantasia num tom vermelho ou num tom azul, ou então até num tom roxo, você consegue, né, equilibrar aí com as cores da forma como eu expliquei. E se você tiver com um tom amarelado de base antes, saiba que vai dar um tom um pouco mais amarronzado aí, dependendo da quantidade, tá, de pigmento que você tenha de amarelo, que você vai usar, das outras cores. Enfim, é isso, né? Tem todas essas opções, todos esses tons para vocês pensarem, para vocês chegarem numa sala dos sonhos de vocês. Eu espero ter ajudado, apesar de parecer muito confuso, muita cor, muita mistura. É simples quando vocês param pra pensar direitinho, tá? A gente tá falando de cores primárias, de mistura de cor, então não é tão, assim, alucinante. E se você quer saber um pouco mais sobre colorimetria, a gente tem aqui no canal um manual chamado Manual Colorido, onde eu falo um pouco mais disso, que inclusive tá na hora de eu atualizar, né? Que tem bastante coisa nova pra trazer pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo de cor, comenta aqui embaixo para eu saber que você está curtindo o canal, que você está curtindo esse tipo de conteúdo e trazer um pouco mais disso. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e me contar qual é o seu tom favorito de Marsala. Para ser bem sincera com vocês, eu acho que o favorito meu é esse que eu tô usando agora. Ele tem esse fundo um pouco mais roxo, um pouco mais rosado, eu acho que fica bem aceso, fica bem bonito. Eu também gosto dele com um tom avermelhado, mas eu acho que é uma linha tênue entre chegar em um vinho, né, e chegar num vermelho. Então eu gosto bem desse tom roxinho ressaltado. Então é isso, a gente vai se ver no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!